Boa noite, queridos. Podem assentar, fiquem à vontade. Graças a Deus por mais essa preciosa oportunidade que temos de aqui juntos nos debruçarmos na sua palavra, depois desse momento tão gostoso de adoração ao Senhor. Nós temos aqui hoje uma temática muito interessante e creio que muito oportuna, sobre teologia da aliança, o ensino bíblico acerca das alianças de Deus com os homens. Esse assunto é muito caro e muito pertinente para mim, porque eu tenho uma herança pentecostal. A minha família foi alcançada pelo Evangelho quando eu tinha 3 anos de idade apenas, através de um esforço de uma missão pentecostal da Inglaterra, que fundou igrejas no interior de Minas Gerais, e ao lado de uma daquelas igrejas, uma creche e também um instituto bíblico. E através dos seminaristas daquele instituto bíblico, aqueles missionários ingleses, depois também suecos, evangelizaram boa parte daquela região do interior de Minas, onde eu nasci, já nas divisas com o Espírito Santo e Bahia. E foi um seminarista de 17 anos de idade que deslocou-se daquela cidade 72 quilômetros para o interior, boa parte em caminhão de leite na época, outra parte a cavalo, e por fim chegou na fazenda onde eu nasci de bicicleta. E foi aquele seminarista ao qual eu tenho muita gratidão, que discipulou a minha família. E depois saímos daquela fazenda, fomos para uma cidadezinha do interior. Ali só tinha 2 igrejas, a igreja católica e a igreja dos crentes, que a gente nem sabia o nome da igreja dos crentes, né? Hoje eu sei que é a igreja evangélica pentecostal Povo de Deus. Nessa igreja eu passei a minha parte da minha infância e parte da minha adolescência. Depois eu me mudei para estudar para outra cidadezinha do interior, onde lá também só tinha 2 igrejas, a igreja católica e a igreja dos crentes. Mas a igreja dos crentes ali não era mais aquela Povo de Deus, era a gloriosa Assembleia de Deus. E ali eu fui batizado nas águas, por imersão, aos 15 anos de idade, numa represa barrenta, lembro como hoje, água barrenta que só, com aquela roupa branca até ser mergulhado, porque quando eu saí dali estava amarela, né? E eu tenho muita gratidão pelos irmãos pentecostais e por essas igrejas, porque foram elas usadas por Deus para levar o Evangelho até a minha família. E somente quando jovem, em 1996, já na capital de Minas Gerais, em Belo Horizonte, o meu patrão, a empresa onde eu trabalhava, era presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil. E a gente trabalhava numa mesa, um ao lado da outra, e muitas conversas, né? Um jovem assembleiano, curioso, fervoroso, que gostava de evangelizar, e um presbítero presbiteriano, bem conservador. E ele que me introduziu na fé presbiteriana, me sugerindo alguns livros. E o primeiro livro que eu li foi um livro do reverendo Paulo Anglada, saudosa memória, chamado Calvinismo, as Antigas Doutrinas da Graça. Isso foi em 1996. E aquele livro, como diz o meu filho adolescente hoje, bugou a minha cabeça. Porque tudo que eu tinha entendido até aquele momento não fazia muito sentido, mas o que estava no texto fazia muito sentido. Só que eu não conseguia conectar a minha experiência de 19 anos, né? Eu estava com 19 anos nessa época, 18 anos nessa época. A minha experiência de 15 anos, pelo menos, num contexto pentecostal, com aquilo que eu li e que fazia muito sentido, mas não tinha conectividade. Como é que eu conseguiria costurar tudo que eu tinha entendido com o que eu li? De fato eu não conseguia, e não conseguia até hoje. Mas aquele livro me fez ler mais sobre calvinismo, sobre teologia reformada, até que eu entendi a bendita doutrina da aliança. E a doutrina da aliança, o ensino bíblico sobre a aliança, foi o que me ajudou a costurar todas as peças soltas que tinha na minha
na minha mente e fez com que a leitura das Escrituras fizesse sentido para mim a partir de então. E quando eu descobri, compreendi o ensino bíblico da aliança, naquele momento a ficha caiu, de que toda a minha compreensão da Bíblia era baseada apenas no Novo Testamento, não tinha raízes no Antigo. E apesar de ser baseada apenas no Novo Testamento, toda a minha compreensão das Escrituras era construída em cima da lei e não da graça. E a teologia bíblica da aliança foi que me fez enxergar, entender e costurar tudo isso. E foi a partir daquele tempo que eu me tornei presbiteriano apaixonado, não simplesmente por ser presbiteriano, mas apaixonado pela teologia bíblica, em particular a teologia bíblica da aliança. O que eu queria trazer para você nessa noite não é exatamente uma pregação expositiva, mas eu gostaria de trazer um panorama geral sobre esse tão precioso assunto, teologia bíblica da aliança. Podemos partir de Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6, é Deus falando com Moisés a partir do versículo 2. E Moisés no Egito, incumbido de resgatar o povo, ele já está em tratativas com Faraó. Faraó pesa a mão sobre os israelitas se queixam contra Moisés. Moisés recorre-se ao Senhor, e a partir do versículo 2, Deus falou a Moisés, ele disse: eu sou o Senhor, apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. E vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Gostaria de destacar a primeira parte do versículo 7. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. Essa afirmação bíblica é a essência do ensino da aliança de Deus com os homens. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Tem duas partes nessa história, tem a parte Deus, tem a parte povo. E aqui é uma palavra de Deus para esse povo: eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Essa expressão, ela recorre, aparece novamente ao longo de toda a Escritura Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, até Apocalipse 21:3. De diferentes formas, mas a mesma afirmação: eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. É a essência do ensino da aliança. Nós encontramos nas Escrituras Sagradas, por mais de 90 vezes, a palavra aliança, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quase todas as vezes que participamos da ceia, nós ouvimos aquela leitura: este é o cálice da nova aliança. Nós cantamos de maneira muito recorrente e frequente hinos e cânticos falando de aliança, Deus de aliança, Deus de promessa e tantos outros. Mas nem sempre conseguimos compreender o ensino bíblico tão lindo e profundo acerca desse importante assunto. Aliança nada mais é do que um acordo, um compromisso estabelecido entre duas partes ou mais de duas partes. A aliança mais corriqueira que nós conhecemos é a aliança do casamento. A verdadeira aliança do casamento não é o anel que temos no dedo, que chamamos de aliança. A verdadeira aliança é o compromisso.
Um noivo que promete para a sua noiva: vou te amar e vou cuidar de você. E a noiva que promete para ele: eu vou te amar e vou ser a sua auxiliadora. E os dois então estabelecem uma aliança, um pacto, um acordo. E colocam um anel no dedo como sinal desse acordo. O anel é apenas para lembrar do compromisso. Todas as vezes que eu olho para esse anel, eu lembro que eu tenho um compromisso com uma mulher específica, chama Elisângela Gomes Oliveira da Silva. E o mesmo acontece com ela. E eu espero que os homens, quando a veem na rua e vê a aliança no dedo, sabe, essa mulher casada tem um compromisso com alguém. A aliança é apenas um sinal para nos lembrar do compromisso. A verdadeira aliança é o compromisso. A aliança de Deus com os homens é exatamente assim. É um acordo, um pacto estabelecido entre Deus e o seu povo. E nesta aliança tem 3 elementos importantes. O primeiro deles é que a aliança de Deus com os homens sempre tem uma promessa. Segundo, sempre tem uma exigência. Terceiro, sempre tem um sinal. Uma promessa, uma exigência e um sinal. Aqui no texto de Êxodo 6, ocorre a palavra aliança, Deus se aliançando com o seu povo, de fato, dizendo ao seu povo que ele não havia esquecido a aliança que havia feito com seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Mas a primeira vez que ocorre a palavra aliança não é aqui. De fato, o primeiro momento onde uma aliança é estabelecida é no Éden, com o próprio Adão. Mas a palavra aliança não ocorre ali. Ela ocorre primeiramente na relação de Deus com Noé, quando Deus estabelece uma aliança com Noé. E naquela aliança Deus faz uma promessa, promete que a terra não será mais destruída com água. Deus promete preservar a terra. Quando olhamos ao longo das Escrituras, de trás para frente, é possível entender que Deus está prometendo preservar a terra para que tenha ambiente onde o Redentor prometido viesse a nascer, a viver e desenvolver o seu projeto de redimir os eleitos de Deus. Deus promete não destruir a terra com água. Deus faz uma exigência. A exigência é que Noé e os seus descendentes deveriam ser fiéis a ele. E Deus estabelece um sinal para lembrar dessa aliança. O sinal é o arco-íris. E arco-íris é como está no português, no texto hebraico é apenas arco, né? Toda vez que você vê esse arco-íris, eu vou lembrar, e você também vai lembrar que temos um compromisso. Até hoje ele está aí, deturpado pelo movimento, mas que quer dar outro significado, mas ele tem um significado profundo. É o sinal da aliança de Deus com o seu povo através de Noé. Passados os tempos, Deus renova e amplia essa aliança, agora com o patriarca Abraão. Para Abraão, Deus faz 2 promessas, Gênesis capítulo 17, também capítulo 15, a partir do capítulo 12. As promessas que Deus faz para Abraão é que tornaria dele um povo, faria dele uma nação, que nós sabemos seria o povo de Israel. É a segunda promessa, daria a esse povo uma terra, terra essa que nós sabemos seria Canaã. A exigência é a mesma, Abraão e os seus descendentes deveriam ser fiéis e obedientes a ele. E o Senhor agora dá a Abraão, nesse estabelecer de uma aliança, no renovar desta aliança, no ampliar desta aliança, dá um novo sinal. O sinal é a circuncisão. Todo menino, 8 dias de nascido, teria a carne do prepúcio cortada, ficaria com a marca no corpo, e toda santa vez que aquele menino, até quando idoso, fosse fazer o número 1, ele veria a marca no seu corpo e se lembraria: eu não posso viver para mim mesmo, eu tenho um dono a quem devo lealdade, eu tenho um pacto. Deus então, ele mais uma vez renova e amplia essa aliança agora com o povo de Israel, já constituído nação, através de Moisés. Agora já estamos em Êxodo 19,
E ali no Monte Sinai, Deus faz aliança diretamente com o povo, renova a promessa de cuidar desse povo. Eu serei o seu Deus, significa, eu vou cuidar de vocês, eu vou proteger vocês, eu vou orientar vocês, eu vou guiar vocês. Eu serei o seu Deus. Faz a mesma exigência, vocês devem ser leais a mim, vocês devem ser fiéis a mim. E nesse renovar da aliança, Deus dá 2 sinais para o povo de Israel, ou talvez poderíamos dizer 3 sinais de fato. O primeiro é o próprio sábado. O sábado, que antes já houvera sido consagrado por Deus na criação como dia de descanso, agora ele é ressignificado e recebe também o sentido de sinal da aliança de Deus com o seu povo. Sempre que aquele povo descansasse no 7º dia, é para recordar que eles tinham um compromisso com o Criador. Deus também dá a própria lei como sinal dessa aliança com o seu povo. A lei agora escrita, os 10 mandamentos, e a lei que passa a ser escrita até o final do Pentateuco. E mais para frente, Deus acrescenta um terceiro sinal, que é a Páscoa. A Páscoa, assim como a circuncisão era um sinal de estabelecimento da aliança, a Páscoa seria um sinal de renovação periódica da aliança, do compromisso de Deus com o seu povo. Mais adiante, tempos passados, o Senhor renova e amplia essa mesma aliança. Não é uma nova aliança, é a mesma, agora com o rei Davi. Com o rei Davi, segundo livro de Samuel, capítulo 7, refletido nos Salmos 89, Deus se revela para Davi e diz: olha, eu vou renovar a minha aliança com você. E Deus faz uma promessa. A promessa é: não faltará descendente seu para se assentar no trono, para governar o meu povo. Deus faz uma exigência: os seus descendentes precisam ser fiéis a mim, os seus reis descendentes leais a mim. E Deus deixa como sinal o próprio trono de Israel. Enquanto houver trono de Israel, você vai lembrar que há um compromisso entre eu e a sua casa. Os seus descendentes vão recordar que há um compromisso entre eu e a sua casa, de não deixar faltar rei para governar o meu povo. Todo esse processo de estabelecimento de alianças, na verdade, faz parte de uma única aliança. É a chamada aliança da graça. Não é a aliança das obras, é a aliança da graça. Ela foi estabelecida de fato lá no Éden, quando o Senhor promete enviar o descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. E então o Senhor vai desenvolvendo esta aliança, Ele vai revelando essa aliança de maneira progressiva, ampliando esse acordo com o seu povo. Mas é de fato uma aliança de graça. E aí às vezes nós pensamos que o Antigo Testamento é apenas lei, e que o Novo Testamento é apenas graça. Mas quando entendemos a aliança de Deus com os homens, fica evidente que no Antigo Testamento já havia graça, porque Noé não foi escolhido pelos seus méritos. O texto do Novo Testamento diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Abraão também foi justificado pela fé e achou graça aos olhos de Deus. E o que dizer de Isaac, que o Novo Testamento vai nos mostrar que ele foi amado por Deus antes de nascer, não havia mérito nenhum, não havia obras, foi graça. O que dizer acerca de Jacó, o usurpador, que não merecendo a bondade de Deus, foi objeto da bondade e da misericórdia de Deus, graça. O Antigo Testamento está cheio de graça, assim como no Novo Testamento tem lei. A lei não ficou apenas no Antigo Testamento. Tem lei no Novo Testamento e tem lei nos nossos dias. Até porque João vai dizer na sua carta, 1 carta 3:4, que o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus. Portanto, existe lei hoje. As duas coisas caminham juntas. A lei mostra o nosso pecado e a graça encobre o nosso pecado. A lei revela a nossa fragilidade e a graça revela o nosso Salvador, suficiente
para nos resgatar. Todas essas alianças, entretanto, foram quebradas. Os descendentes de Noé quebraram a aliança com Deus. Os descendentes de Abraão quebraram a aliança com Deus. O povo de Israel, enquanto nação, quebrou a aliança com o seu Deus. Os descendentes de Davi, os reis davídicos, todos eles, ou quase todos eles, quebraram a aliança com o Senhor. E então o Senhor resolve dar um passo além. E Ele usa os profetas Jeremias, Ezequiel, Isaías, para profetizar acerca da nova aliança. E quem melhor fala sobre isso é Jeremias, no capítulo 31 do seu livro, também a partir do versículo 31. Quando usado pelo Espírito Santo, ele diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Olha novamente aí. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Nova aliança. Isaías fala sobre ela, Ezequias fala sobre ela, Ezequiel. Em Ezequiel diz que o Senhor vai derramar do seu espírito como água limpa, vai tirar o coração de carne, de pedra, e colocar um coração de carne. Joel fala sobre essa nova aliança quando diz: acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É a nova aliança. A nova aliança é o culminar dessa progressão, dessa aliança que vem do Éden, que vai se progredindo, que vai se ampliando, e ela se completa com o derramar do Espírito Santo, que é, aliás, a bênção prometida por Deus a todas as nações, ou todas as famílias da terra, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Através de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Paulo interpreta esse texto lá em Gálatas, dizendo que essa bênção era o Espírito Santo, que vem trazer salvação para os escolhidos de Deus. Com o derramar do Espírito Santo, pós-morte e ressurreição de Jesus, essa progressão da aliança é completa, e essa completude da aliança é chamada de nova aliança. E com esse completar da nova aliança, os sinais dados, deixados por Deus, eles são ressignificados, eles são modificados, mas dando uma continuidade do mesmo ensino, do mesmo princípio. E essa forma de entender as Escrituras, ver como que a revelação de Deus, ela é progressiva, ela mostra não apenas a forma como Deus se relaciona conosco, que é estabelecendo aliança, pacto, compromisso, mas nos mostra também qual a forma mais correta de interpretar as Escrituras. Essa progressão do ensino bíblico nos ajuda a conectar o Antigo Testamento com o Novo Testamento e aplicar o pacote. Esse pacote chama-se Bíblia, não é? A Bíblia não é simplesmente 66 livros totalmente desconectos. A Bíblia são 66 fascículos que formam um único livro, com um único autor, que é o Espírito Santo. Então, a teologia da aliança nos ajuda a conectar essas diferentes partes da Bíblia e a aplicar esse pacote para o nosso dia, para o dia de hoje. Quando entendemos esse desenvolvimento da aliança de Deus, algo fica evidente, e talvez seja o ponto mais importante da teologia da aliança. A ideia de que, ou o ensino bíblico de que, Deus tem apenas um povo.
Desde o Éden, Deus está se aliançando, renovando e ampliando a sua aliança com um único povo. É o povo de Deus. Esse povo de Deus no Antigo Testamento era chamado de Israel. Esse povo de Deus no Novo Testamento é chamado de igreja, mas é um único povo, não são dois povos. E aqui está o ponto talvez mais crucial da teologia reformada na sua diferença com outras teologias. A maioria dos sistemas de interpretação das Escrituras enxerga Israel como um povo distinto da igreja. A teologia da aliança, que é sinônimo de teologia reformada, entende que Israel e igreja é um único povo, e Deus vem se relacionando com esse povo desde o Éden, e vai se relacionar com esse mesmo povo até o Apocalipse. De forma que no Antigo Testamento já existia igreja, chamava-se Israel, e no Novo Testamento continua existindo Israel, chama-se igreja, é o mesmo povo em essência e contiguidade. Tanto que Paulo, escrevendo para os Gálatas, no capítulo 6, versículo 16, ele chama a igreja de o Israel de Deus, é o mesmo povo. Observe comigo dois textos que deixam isso muito claro. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, o texto que nós lemos, falando sobre o povo de Israel. Aliás, nós não lemos esse texto, apenas mencionei. Falando sobre o povo de Israel, diz assim o Senhor: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19, 5 e 6. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 9 e 10, ele usa palavras quase idênticas para se referir agora à igreja, dizendo: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês que nem eram povo, agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Tanto Moisés em Êxodo, quanto Pedro nessa carta, estão se referindo ao mesmo povo, o povo de Deus. Israel, igreja, mesmo povo. Isso interfere e muda a nossa forma de entender as Escrituras. De fato, as principais doutrinas bíblicas são influenciadas por esta compreensão. Porque com o derramar do Espírito Santo e o completar da revelação da aliança de Deus com o seu povo, fica evidente que a igreja nada mais é do que a continuação de Israel. Da mesma forma, conforme Colossenses 2, versículos 11 e 12, o batismo nada mais é do que a continuação da circuncisão. O povo de Deus da antiga aliança tinha como sinal de introdução nesse povo, de inauguração do pacto com Deus, a circuncisão. O menino com 8 dias de nascido recebia o sinal da circuncisão como sinal de que ele fazia parte da aliança pela fé do seu pai. Paulo aos Romanos vai nos dizer que a circuncisão era um ato de fé. Mas como que o menino podia ser circuncidado se ele não tinha condições de ter fé aos 8 dias de nascido? Porque ele era circuncidado pela fé do seu pai. O seu pai dizia: eu pertenço ao povo da aliança, meu filho também pertence. Está aí o sinal. Se esse menino ia crescer e perseverar, é outra história. Mas pela fé do pai, ele recebia o sinal da aliança de Deus com seu povo. Colossenses 2, 11 e 12 nos diz que a circuncisão, o batismo, é a circuncisão de Cristo.
é a circuncisão cristã. Por isso nós, reformados, batizamos os filhos dos pais crentes. Não é que nós batizamos criança, não é qualquer criança, é apenas os filhos recém-nascidos dos pais que têm um compromisso de aliança com Deus. Mesma lógica. Assim como o povo de Israel tinha a circuncisão como rito de inauguração da aliança e a Páscoa como um rito de renovação da aliança, a circuncisão era uma única vez, a Páscoa era repetitiva. Com a nova aliança agora concluída, a Páscoa foi continuada pela ceia, conforme o próprio Cristo nos mostra em Mateus capítulo 26 e Lucas capítulo 22. Ele celebra a última Páscoa e inaugura a ceia como continuação da Páscoa. Assim como a Páscoa é um rito repetitivo, batizamos uma única vez, mas participamos da ceia múltiplas vezes, porque é uma renovação da aliança do povo de Deus com o seu Deus. Da mesma forma que o povo caminhava para Canaã, a terra prometida, nós caminhamos hoje para a nova Canaã, a Canaã celestial. É a continuidade da ideia lá de trás da aliança da terra prometida, o sinal que Deus estabeleceu. Porque a aliança de Deus com os homens, ela é uma aliança eterna. Os sinais que Deus estabelece também são perpétuos. Quando Ele introduz a circuncisão, Ele diz que seria um sinal perpétuo dos descendentes de Abraão. Ou seja, a circuncisão jamais seria extinta, e não foi extinta, porque ela hoje é continuada pelo batismo. Assim como a Páscoa seria perpétua, ela continua existente hoje, ela é continuada pela ceia. A terra prometida continua prometida, só não é mais na Palestina, na faixa de Gaza, seja Deus louvado por isso, não é? A terra prometida é os céus para onde nós vamos, nós estamos caminhando. A lei que foi dada como sinal da aliança de Deus com seu povo, que era apenas o Pentateuco, hoje é a Bíblia completa, nós a temos nas nossas mãos. O sábado, que foi instituído como sinal da aliança de Deus com o seu povo, permanece. O sábado não pode ser extinguido. O dia de descanso é o domingo, é o dia do Senhor. Por isso que a igreja do Novo Testamento, como vemos em Atos, em vários lugares, adorava o Senhor no primeiro dia da semana. É a continuação da mesma ideia. Não estamos presos a um dia, mas precisamos ter um dia semanal para o Senhor, um dia dedicado ao descanso e à adoração. Assim como o reino de Israel, sinal da aliança de Deus com Davi, hoje é o reino de Deus, o reino dos céus, que não é mais visível, que não tem um trono de ouro num determinado lugar, mas que tem um trono. Esse trono é muito mais lindo e mais belo do que um trono de ouro aqui material, e tem alguém assentado sobre ele, é o descendente de Davi, chamado Jesus Cristo, registrado lá em Mateus como filho de Davi. Seja Deus louvado. Essa forma de compreender as Escrituras muda a nossa forma de ver e interpretar tantas outras coisas. Por isso que, por exemplo, nós somos uma igreja presbiteriana. Por que presbiteriana? Tem a ver com a compreensão da teologia da aliança. É verdade que tem uma razão histórica. Lá no século XVI, quando surgiu então a reforma protestante, igrejas saindo da católica, se tornando conhecidas como protestantes. Na Alemanha surge a igreja luterana, que rompeu com o papado, mas tinha um detalhe: ela continuava sendo liderada pelo rei da Alemanha. Na Inglaterra surgiu posteriormente a igreja anglicana, rompeu com Roma, mas ela era liderada pelo rei da Inglaterra. Na Escócia, a igreja que ali rompeu com o catolicismo, entendeu que o governo da igreja não poderia estar no rei,
que a igreja deveria ser governada por um conjunto de anciãos, chamados de presbíteros. Daí o nome Igreja Presbiteriana. Agora veja bem, a razão última não é esse fato histórico. A razão última é a compreensão bíblica de como deve se dar o governo da igreja. Isso tem a ver com a teologia da aliança, quando você entende que a doutrina ela é construída não em cima de uma palavra. Na teologia reformada, a doutrina não pode ser alicerçada em cima de um texto, nem de um livro. O ensino não pode ser construído nem apenas em cima do Novo Testamento. Todos os grandes ensinos bíblicos precisam ser construídos em cima do desenvolvimento do assunto e não da palavra. Aí está a grande questão de igreja de Israel. Se eu penso que, tudo que eu preciso saber sobre igreja está no Novo Testamento, porque no Antigo Testamento nem tem a palavra igreja, certo? Mas a doutrina não pode ser construída em cima da palavra, em cima do assunto. O assunto é povo de Deus. Aí sobre povo de Deus nós temos muito no Antigo Testamento. E como é que o povo de Deus no Antigo Testamento era governado? A resposta é muito simples, era governado por anciãos. Não era por reis? Não, antes de existir reis, já existia governo do povo. Quando Moisés vai ao Egito, enviado por Deus, Moisés vai lá e já tem liderança. Os anciãos do povo, são com eles que ele conversa. Quando ele sai do deserto, agora Moisés é o grande líder, legislador do povo na peregrinação. Porém, quem continuava liderando o povo no dia a dia do deserto, eram os seus anciãos. Por isso você vê Moisés dialogando com os anciãos. Quando ele precisou escolher 70, ele não chamou todo mundo e ele escolheu. De acordo com Deuteronômio 1:12, ele pediu que os anciãos escolhessem dentre eles os 70 que seriam os seus auxiliares, naquela pirâmide aconselhada por Jetro. Quando chegamos na terra de Canaã, não temos mais Moisés, tem então os juízes. Mas quem liderava o povo não eram os juízes lideravam as grandes campanhas de libertação, de resistência. No dia a dia, o povo era liderado por anciãos. Você observa, em alguns momentos são os anciãos quem tomam a iniciativa de ir e procurar os juízes para iniciar uma campanha. Às vezes os juízes recorrem aos anciãos para conversar e dialogar com eles. Depois dos juízes vem os reis, mas os reis continuam lá em cima no trono, na macropolítica, no macrogoverno. Porém a liderança do dia a dia continua sendo dos anciãos. Você vê os reis se dirigindo aos anciãos, dialogando com eles. Depois que o povo vai para o exílio, não tem mais rei, mas lá no exílio tem os anciãos. Os profetas escrevem para os anciãos do povo, dialoga com os anciãos do povo. Depois volta do Egito, tem o período intertestamentário. Os anciãos historicamente continuam na liderança do povo. E quando chegamos no Novo Testamento, nos Evangelhos, quem está liderando o povo? Os anciãos, que inclusive fazem parte do Sinédrio, formado pelos sacerdotes, escribas e anciãos do povo, que agora, não compreendendo as profecias, rejeitam Jesus e fazem parte da acusação, condenação de Jesus. Nasce a igreja. Capítulo 11 do livro de Atos, versículo 33, é a primeira ocorrência na Bíblia aos anciãos da igreja, que são chamados de presbíteros. O que é que significa presbítero? Ancião, mesmíssima coisa. Inclusive nos evangelhos, onde aparece a palavra em português ancião, se você olhar o grego, no grego é presbítero. Mas nas nossas traduções em português, se convencionou quando se refere aos líderes do povo, traduz-se como ancião, tal qual o Antigo Testamento. Quando se refere a líderes da igreja, traduz-se como presbíteros. Se você olhar uma Bíblia em inglês, você vai ver que é simplesmente elders, anciãos ou presbíteros, é a mesma coisa. Atos 11:33 é a primeira referência aos anciãos da igreja. Ninguém explica o que é isso. Ninguém explica. Capítulo 14 de Atos, versículo 23,
Diz que Paulo e Barnabé, eles voltam na segunda viagem missionária, vão nas igrejas antes plantadas e promovem em cada igreja a eleição de presbíteros. Não explica o que é isso. Atos 15, nós vemos o concílio de Jerusalém, a discussão acerca da circuncisão. Quem recebe o assunto que é enviado de Antioquia para ser discutido? Os apóstolos e presbíteros. E assim você vê presbíteros no livro de Atos inteiro, nas cartas de Paulo, Paulo escrevendo aos presbíteros de cada igreja, e somente já no final do ministério de Paulo, escrevendo a Timóteo e Tito, é que ele vai explicar o que é um presbítero. Há muitos anos já se passaram. Por que não tem essa explicação sobre os presbíteros da igreja no início? Porque era óbvio, o povo era liderado por presbíteros desde o Egito. O Antigo Testamento inteiro, o povo de Deus sempre foi liderado por presbíteros, simples assim. E nunca por um presbítero, sempre por um grupo, sempre é no plural. Anciãos, presbíteros, sempre no plural. Nunca por uma presbítera. Por isso na igreja presbiteriana não se ordena mulheres, não encontramos bases bíblicas para isso. Sempre são homens e no plural, uma coletividade. Por isso que a igreja presbiteriana é liderada por um conselho de anciãos, de presbíteros. Por essa razão. Percebem a implicação da teologia da aliança? Quando entendemos que a revelação é progressiva, o assunto se torna progressivo, a forma mais segura de interpretar as Escrituras é interpretando tal qual ela foi revelada. Revelação progressiva, aliança progressiva, de Gênesis para Apocalipse. Eu poderia falar de muitos ensinos bíblicos que seguem essa mesma lógica, como a nossa liturgia, a lógica de culto. Culto não começa no Novo Testamento, culto começa no Antigo Testamento, culto começa de fato em Gênesis, começa de fato no Éden. Nós vemos depois do Éden culto, os encontros, como que a ideia do culto se desenvolveu, do encontro de Deus com o seu povo, da celebração da aliança, como que o culto foi introduzido no tabernáculo, que foi para o templo, depois em torno do sacrifício. Aí Davi acrescenta ao culto cânticos e oração, depois eles vão para o exílio, lá não tem templo, não pode ter sacrifício, entra a leitura da palavra, exposição da palavra, nasce a igreja herda a liturgia não do templo, mas da sinagoga, onde tem 4 coisas: leitura da palavra, oração, cântico e ensino da palavra. Por isso nosso culto é assim, nós temos isso, nós temos leitura, temos oração, temos louvor, ensino da palavra, e no dia adequado os sacramentos do batismo e da ceia. Tem a ver com entender o assunto à luz dessa revelação aliancista. Portanto, a teologia bíblica da aliança, ela tanto nos mostra a forma escolhida por Deus para se relacionar conosco. Essa forma é estabelecendo compromisso. Eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Santa promessa e afirmação. Nessa verdade santa nós podemos descansar a nossa alma. Nessa verdade santa nós podemos caminhar de cabeça erguida no dia mau. Nessa verdade santa nós podemos sacudir a poeira, levantar e continuar, porque nós temos a palavra do Deus que não mente e que não volta atrás. Eu serei o seu Deus. No dia da enfermidade eu posso descansar a minha alma. Eu tenho a promessa do Deus que não quebra a sua palavra. Eu serei o seu Deus. E no dia da fraqueza eu devo ser exortado pela segunda parte: vocês serão o meu povo. Vocês devem a mim fidelidade, obediência. Eu garanto cuidar de vocês e eu quero que vocês sejam leais a mim. Como Deus se relaciona conosco. E a segunda, nos ajuda a entender como interpretar as Escrituras Sagradas. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo abra nossa mente e os nossos corações para essas verdades santas, profundas, confortadoras para o nosso coração. Que a nossa fé seja fortalecida,
e devidamente alicerçada, não em versículos, não em palavras, mas na palavra como um todo, da forma que ela foi revelada. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque as suas promessas são eternas, e mesmo quando nós quebramos a aliança, o Senhor não quebra. Mesmo quando somos infiéis, o Senhor continua sendo fiel. E quando somos fracos, o Senhor continua sendo forte. E quando tropeçamos e caímos, o Senhor continua em pé. E com a sua destra, o Senhor nos levanta e nos dá graça para continuar caminhando. Que o Espírito Santo nos faça entender essa verdade santa e traga conforto e firmeza para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.